Vocês estão me ouvindo? Entra lá, amor. Acho que não está funcionando. Tô ouvindo o pai aí, gente? Então, tá muito ruim a imagem aqui. Parece que a imagem está bem ruim. Tá funcionando, pode falar. Ó, amor, tá todo mundo colocando aí que sim. Olá, boa noite. Então tá bom. Vamos aguardar mais um minutinho, daí já iniciamos o nosso culto de hoje. Eu estou usando o notebook da igreja, por isso que eu estava achando que não estava funcionando. Irmãos, a mensagem de hoje à noite é sobre o preço, né? Sobre o sacrifício que Jesus pagou para nos resgatar. Como eu coloquei no grupo da igreja, o Whats, se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, com pessoas que vocês estejam evangelizando, ela é uma mensagem evangelística. E o meu objetivo hoje é que Deus me use para que realmente possa abençoar a vida de vocês, para que vocês possam compreender o que Deus fez para nos resgatar, para nos presentear com a vida eterna. Que Deus realmente possa nos abençoar, ok? Aguardamos 30 segundos e já vamos começar. Muito bem, irmãos. Vamos orar então? Pai Celestial, te louvo, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, e que nesse momento o teu Santo Espírito realmente possa me usar, Senhor Deus, e que a tua palavra possa se transformar em algo cristalino, em algo compreensível, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado esta noite, Senhor, e que as nossas vidas possam ser transformadas, Senhor Deus, que possamos chegar à compreensão, Senhor, daquilo
que está escrito na tua palavra, Senhor Deus. Nos abençoe nesses momentos que nós vamos passar juntos agora no estudo, Senhor Deus, da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então eu gostaria de começar dizendo como que o sacrifício de Jesus ele pode servir para resgatar a humanidade ou resgatar a muitas pessoas. Como que por meio do sacrifício de Jesus Deus nos livra ou salva do pecado e da morte. A Bíblia diz que o sangue derramado de Jesus é como o preço de um resgate. Veja só o que a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. E ainda, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos de número 18 e 19, ela diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, não existe ouro ou não existe prata que possa ser oferecido a Deus em resgate das nossas almas, das nossas vidas. Mas o único preço possível de ser pago é o sangue do Cordeiro. Ou seja, o sangue de Jesus foi a única moeda, o único bem possível para ser pago por nossas vidas, pelo nosso pecado, para que pudéssemos ser resgatados por Deus. É por isso que Jesus disse que ele veio à terra para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. Por que um resgate por muitos, então, era necessário? A ação de Adão, o primeiro homem, quando ele foi criado perfeito, ou seja, sem pecado, ele podia ter vivido para sempre. Eu não sei se vocês alguma vez pensaram já sobre isso, né? Mas Adão foi criado como um ser humano perfeito, ou seja, ele viveria para sempre, assim como Adão e Eva. Mas eles perderam essa oportunidade de viver para sempre quando eles escolheram a desobedecer a Deus, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, se nós lermos nos versículos, principalmente nos versículos 17, 18 e 19, nós vamos ver ali quando Deus conversa então com Adão e pergunta, né, por que ele comeu do fruto, e ele fala que a mulher ofereceu para ele. E nesse momento se abriram-lhe os olhos. Adão e Eva, que eram perfeitos, que viveriam para sempre, mas com a entrada do pecado na vida deles, eles adquiriram um defeito. E quando tiveram filhos, Adão e Eva passaram esse defeito para eles. E toda a humanidade ficou contaminado com o pecado que foi praticado pelos nossos pais, pelo Adão e Eva. Olha o que diz
a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Certo? Então, quando Adão pecou, automaticamente ele se corrompeu, e a partir desse momento estava decretado então os nossos defeitos, né? Não seríamos mais eternos como Deus tinha feito Adão e Eva. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então não existe nenhum justo. Nenhum dos filhos de Adão podia recuperar o que ele tinha perdido, já que todos eram imperfeitos, ou todos somos imperfeitos a partir da desobediência de Adão e Eva. O Salmo de 49, nos versículos de número 7 e 8, eles nos ajudam também a compreender isso e nos dão base para que a gente possa afirmar isso, né? Olha só o que diz. Salmo de número 47, versículos 8 e 9. Vamos ler, olha só. Na verdade, o Salmo de número 49, ele vai falando do homem rico, do homem poderoso, do homem que tem tudo à sua mão, que conquistou muitas coisas. Mas veja só o que ele diz. Aqueles que confiam na sua fazenda, aqueles que confiam na sua riqueza e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ou seja, nada do que nós possamos oferecer a Deus em resgate de uma alma vai ser aceitável para Deus. Não há essa possibilidade, e o livro de Salmos confirma isso. Não temos o que oferecer para Deus para resgatar a nossa alma ou a alma do nosso irmão. Assim, os descendentes de Adão ficaram sem nenhuma esperança. Mas Deus sentiu essa profunda compaixão ou pena da humanidade, pois ele preparou Jesus Cristo. João 3,16 diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o padrão de justiça de Deus, irmãos, ele não permite, ou nunca permitirá, e nunca permitiu, que ele simplesmente perdoasse ou fizesse vista grossa aos nossos pecados, ou aos pecados dos descendentes de Adão, sem um motivo justo. Nós precisamos entender que a justiça de Deus, ela está muito acima daquilo que nós possamos compreender ou entender como justiça, né? Veja só, o Salmo de número 89, no versículo 14, ele diz assim: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Quando nós lemos na palavra de Deus que quem odeia o seu irmão é considerado um assassino por Deus, entendemos mais ou menos
como que é a justiça de Deus. Quando nós lemos na palavra de Deus que aquele que olha para uma mulher de forma errada comete adultério para Deus, nós compreendemos a justiça de Deus, ela está muito acima da nossa justiça. A nossa justiça para Deus é nada, é uma podridão, aquilo que nós consideramos justiça. O nível, a maneira como Deus julga e é justo está muito acima daquilo que nós possamos considerar justiça na nossa vida. Deus ama a humanidade, por isso ele providenciou uma maneira justa de perdoar e até apagar os nossos pecados. O livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 6 a 8, nos faz entender isso. Olha só. Ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Isso é algo maravilhoso. Deus não espera do homem, Deus não espera de nós sermos transformados ou nos melhorarmos ou nos arrependermos das coisas para que ele providenciasse a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ele nos ama, ele ama cada um da maneira e com os defeitos que nós temos. E eu queria que você prestasse atenção numa história que eu vou te contar agora. E depois eu vou, no final da mensagem, eu vou repetir de novo. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vi isso na internet essa semana numa mensagem. Conta a história que um homem, um homem bom, mas que cometeu um assassinato no tempo do Velho Oeste, lá nos Estados Unidos. E lá, quem matava, ele era condenado à morte através da forca. Então, esse jovem, um homem jovem, cometeu esse assassinato. E ele estava condenado a ser enforcado. Então, as pessoas conversaram com o governador, explicaram a vida desse homem, e ele falou: então tá bom, eu vou dar então uma carta de perdão para esse homem, para que ele não seja condenado. Mas eu pessoalmente vou levar essa carta, disse o governador. Aí o governador se vestiu com uma roupa de pastor, pegou a sua Bíblia e colocou essa carta de perdão dentro da Bíblia. E ele foi lá conversar com esse jovem que estava preso e condenado à morte. Quando ele chegou perto do homem, lá na cadeia, o homem já falou: olha, eu não quero saber de você. Eu não quero saber do que está escrito nesse livro. Não fique longe de mim. Mas o pastor, ou o governador disfarçado, fala: não, mas eu tenho uma coisa muito boa dentro desta Bíblia. E eu trouxe para você, eu quero te entregar. E ele falou: não quero saber de nada que venha de dentro deste livro. Se afaste de mim. Isso não serve para mim. Isso não presta. Não tem nada de bom dentro deste livro. Aí o governador falou: então tá bom, se você não quer, eu vou embora. E virou as costas e foi embora. Depois que o governador saiu, o carcereiro foi conversar com esse preso e falou: rapaz, como você pode ser tão burro? Dentro da Bíblia estava a carta te concedendo perdão pelo teu crime. E aquele pastor, na verdade, era o governador do estado.
Você jogou fora a oportunidade de ser perdoado pelo seu crime. Passou-se mais algum tempo e este jovem então foi levado à forca. E antes dele ser enforcado, ele falou o seguinte: olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente vocês que estão me vendo, principalmente os jovens que estão me vendo aqui. Eu vou morrer. Mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Mas eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Não é pelo pecado que eles cometeram. Porque a Bíblia, nós já acabamos de ver que a Bíblia diz que todos pecaram. Não tem um justo sequer debaixo do sol. Então, se fosse pelo pecado, toda a humanidade se perderia e iria para o inferno. Então, as pessoas não vão para o inferno pelo pecado que elas cometeram, mas elas vão para o inferno por não aceitarem o perdão que Deus oferece gratuitamente para eles por meio de Jesus Cristo. Você já aceitou esse perdão que Jesus te oferece gratuitamente, não importando o que você tenha cometido, não importa qual seja o teu crime, o teu pecado. Deus, através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus, te oferece o perdão gratuito. Basta você aceitá-lo. E não tem outra coisa que você possa oferecer, porque nós já vimos isso. Continuando na sua palavra, como que funciona o resgate que Deus fez da nossa alma através do sangue de Jesus? Se você quiser, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira colocar, se for possível responder, eu vou estar te respondendo durante a mensagem, tá, irmãos? Então fiquem bem à vontade quanto a isto. Vamos lá. Então o resgate, ele é um pagamento, certo? Ok? O resgate, ele traz livramento daquilo que nós fomos condenados, certo? E o preço do resgate, eles têm que ser equivalente ou igual ao valor para se resgatar, né? Esse é o preço. Ok? Então, se você foi levado prisioneiro, e aquela pessoa que te mantém presa, ela pede 10. Então você precisa dar um pagamento para ele. Se ele pede ouro, você leva ouro. Se ele pede prata, você vai levar prata para ele. Se ele pede dinheiro, você vai levar dinheiro para ele. E ao ser entregue este valor que ele está pedindo, você estará sendo livre. Porém, o preço tem que ser equivalente. Não adianta, se ele pede 10 quilos de ouro, você levar 10 quilos de prata. Então, como que esses três aspectos funcionam dentro do resgate que Deus fez da sua alma, da minha alma, da nossa alma, para termos a vida eterna, para sermos perdoados pelo pecado que nós cometemos, pelo pecado que entrou na humanidade através de Adão e Eva, porém todos nós cometemos. Como que funciona esse resgate? O pagamento, a Bíblia diz que os cristãos foram comprados por um preço. Olha só o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço. Tá? A salvação é de graça para você, é de graça para mim,
Mas Deus pagou um preço justo, um preço bom, um preço alto, um preço valioso pela tua alma, pela minha alma, pela nossa alma. Portanto, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, porque fostes comprados por um bom preço. Então Deus nos comprou por um bom preço, por um preço que custou a vida de Jesus, pelo preço do sangue que ele derramou em favor de nós. O capítulo 7, no versículo 23, ele continua dizendo assim: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Ou seja, a partir do momento que nós fomos comprados por Deus, através de Cristo, não vos façais servos dos homens. Cuidado, não siga ideias esquisitas, não siga doutrinas que contradizem a palavra de Deus. Você pertence ao Senhor, todas as coisas que você faz para Deus. Você agora é filho de Deus, você é um servo de Deus, você não é mais um servo de homens. O preço que Deus pagou pela sua alma, pela nossa alma, foi o sangue de Jesus, que comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Está lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9. Deixa bem claro isso. Quando ele diz: e cantavam um novo cântico. Essas são as pessoas que estão lá no céu. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, é Jesus, está falando de Jesus aqui, foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Então o preço que Deus pagou para você, para mim, para nós, foi o sangue de Jesus. O preço que Jesus pagou foi a sua própria vida, foi o seu próprio sangue. Do que ele nos livrou? O sacrifício de resgate de Jesus torna possível o livramento do pecado. Todos vocês já conhecem o versículo? O preço do pecado é a morte. Esse é o preço do pecado, a morte eterna. Mas o pagamento do sangue, através do sangue de Jesus, ele nos livra disso. Ele nos resgata disso. Vamos ler a palavra de Deus? 1 Coríntios 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Colossenses, capítulo 1, versículo 4, versículo 14. Colossenses 1, versículo 14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, seus pecados nos condena a irmos para o inferno. A remissão dele foi feita através do sangue de Jesus. Através do sacrifício que Jesus fez na cruz, foi possível a remissão dos nossos pecados. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, versículo 15 diz: e por isso é mediador
de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Deus, através do sangue de Jesus, nos torna herdeiros da vida eterna. Vamos morar eternamente com Deus, porque os nossos pecados foram remidos, porque o preço foi pago na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade foi pago. E a única moeda que poderia pagar era o sangue do Cordeiro perfeito. E o único Cordeiro perfeito foi o próprio Deus que providenciou Jesus Cristo, homem que não cometeu pecado, que por decisão própria se entregou por você, por mim, por nós, para que tivéssemos a vida eterna. Então, foi pago. Tivemos o livramento. E a equivalência, o sacrifício de Jesus corresponde ao que Adão perdeu. Tá bom? Uma vida humana perfeita. Se Adão era perfeito, que viveria eternamente, não existia nenhum defeito nele. Agora, Jesus, que é perfeito também, toma o nosso lugar para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus. 1 Coríntios, versículos 15, capítulo 15, perdão, versículos 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então, a única maneira de obtermos, a única possibilidade de ter ser pago era através de Jesus. A Bíblia diz, assim como por meio da desobediência, entrou a obediência de Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos, capítulo 5, estamos chegando no final. Romanos, no capítulo 5, irmãos, no versículo 19, diz o seguinte para nós: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O sacrifício de Jesus é um resgate correspondente. Ele foi feito de maneira equivalente àquilo que se perdeu. Por isso que ele tem valor. Por isso que ele foi aceito por Deus. Porque Deus, sendo justiça, nada que nós pudéssemos oferecer a Deus poderia ser aceito por Ele. Porque não temos o que oferecer para Ele. Mas Ele mesmo providenciou em seu Filho a justiça perfeita para nos resgatar. Todos os que fazem o que é necessário podem receber os benefícios desse sacrifício. E agora vem o mais maravilhoso, que é justamente a parábola que eu contei para vocês. Veja só, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse Jesus, homem,
que foi perfeito, que morreu na cruz, que verteu o seu sangue, entregou a sua vida, e que era justo, que era perfeito, morreu em nosso favor. O 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus é maravilhoso. Eu estava vendo no início, acabei não comentando com vocês, né? Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, lá em Gênesis capítulo 3, alguém pode dizer assim, mas puxa vida, e agora? Deus já tinha um plano perfeito para nos dar a vida eterna, para nos resgatar. E a Bíblia diz que Jesus nasceu no tempo da plenitude. Ou seja, Jesus nasceu na hora exata, no tempo certo. Ele veio para que nós pudéssemos sermos resgatados. Então, todos pecamos, mas Deus providenciou o resgate das nossas vidas. Deus providenciou o pagamento correto para que pudéssemos ser resgatados. Ele nos livrou do inferno por causa do pecado. Nós precisaríamos passar a eternidade no inferno. E ele deu o preço equivalente, aquilo que precisava mesmo. Como eu falei antes, não tem como pagar com o que não serve. E Deus falou lá em Salmos, nós vimos que, por mais rico que o homem seja, não tem o que ele oferecer para que ele possa resgatar a alma do seu irmão. Se você chegou agora, eu vou repetir aquilo que eu falei no meio da mensagem. Se você ouviu, eu queria que você prestasse atenção de novo. Porque realmente isso me tocou essa semana. Quando eu ouvi essa parábola, quando eu vi essa história, ela me comoveu. Como foi maravilhoso aquilo que esse pastor falou. Ele falou que lá no tempo do Bang Bang, do Velho Oeste, um homem foi preso por ter assassinado um outro. Mas ele era um homem bom, trabalhador. Mas, lá, naquele estado, a lei era: você matar alguém, você precisa morrer. Não tem outro jeito. Mas as pessoas foram apelar para o governador, que era a lei máxima naquele estado. E ele entendeu que realmente aquele homem era um homem bom. Sabe as pessoas boas que nós conhecemos na nossa vida? Sabe aquelas pessoas, puxa, como ele é bom, mas ele não tem Jesus. Ele não tem a salvação. Sem Jesus não adianta ser bom. Não adianta ser honesto. Por quê, Luiz? Por que, pastor Luiz? Por causa da justiça de Deus. E o governador aceitou. O governador entendeu realmente que ele era um homem bom. E falou, então tá bom. Eu vou fazer aqui, vou escrever uma carta concedendo perdão para esse homem, para que ele não seja morto. E esse homem foi. E na hora que ele fez a carta, o governador falou, não, deixa que essa carta eu mesmo vou entregar, já que vocês estão falando que ele é um homem bom. E o governador se vestiu com uma roupa de pastor, pegou a sua Bíblia, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi lá levar para esse preso. Quando ele chegou lá na cadeia, quando aquele preso viu que era um pastor, que ele estava com uma Bíblia, ele falou, não quero saber nada de você.
Se você veio aqui para me ensinar, para me dar perdão, eu vou morrer mesmo. Não quero saber nada que venha desta palavra, deste livro. Eu não quero saber. E o pastor, né, o governador disfarçado de pastor, falou: mas dentro desta Bíblia, dessa palavra, tem uma coisa muito boa para você. Eu só gostaria de te entregar. E ele falou: não, nada que venha deste livro pode ser algo bom para mim. Eu não quero saber. Não me fale nada, não me dê nada que venha deste livro. Aí o governador falou: então tá. Se você não quer receber o que tem dentro deste livro, eu vou embora. Pegou, virou e foi embora. Quando o governador saiu, o carcereiro falou: olha, você é um burro. Por quê? Por quê? Porque esse não era um pastor, esse era o governador. E dentro daquela Bíblia, ele tinha a carta te concedendo perdão pelo crime que você cometeu. E só ele podia te dar conceder esse perdão. Só o governador. E você não recebeu por ser um ignorante, por não aceitar o que ele queria te oferecer, por julgar que você já sabia de todas as coisas, por julgar que você conhecia quem estava ali, e você não conhecia. Você achou que era um pastor, mas era o governador. Você achou que você conhecia tudo que tinha dentro daquela Bíblia, mas você não sabia que ele tinha colocado uma carta te concedendo o livramento dentro daquela Bíblia. Então, você jogou fora a sua oportunidade. Irmão, amigo, você que vai ver, que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, pense bem nisso. Talvez você ache que você sabe tudo sobre Deus. Talvez você ache que não tem nada da Bíblia que possa servir para você, ou que possa te livrar do inferno. E você tenha jogado fora muitas oportunidades. Eu quero te dizer hoje, veja esse vídeo de novo, reflita naquilo que eu te falei e não jogue fora as oportunidades que Deus tem te concedido. Porque Deus providenciou o perdão para você. Não jogue fora. Finalmente, depois de algum tempo, aquele homem foi para a forca. Antes de ser enforcado, ele falou: eu quero falar uma palavra para as pessoas que estão aqui, principalmente para os jovens que estão aqui. Eu vou morrer hoje, mas eu não vou morrer pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu não aceitei. E ele foi enforcado e morreu. Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Não são pelos pecados que elas cometeram. Você não vai perder a sua vida eterna, a sua alma, pelo pecado que você cometeu. Mas você vai perder a vida eterna se você não aceitar o perdão que Deus te dá gratuitamente em Jesus Cristo. Deus já providenciou o perdão para nós, para você, para mim, para nós. Se você aceitar, você vai se livrar da condenação do pecado, que é o inferno, e vai receber o perdão e ser presenteado com a vida eterna em Jesus Cristo. Irmãos, amigos, todos vocês que estão nos assistindo, que Deus os abençoe, que verdadeiramente vocês possam ter entendido a mensagem de hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês. Eu vou orar. Se eu tenho alguém, eu não estou conseguindo ver as mensagens aqui no computador. Eu não consigo ver se alguém mandou alguma mensagem aqui. Mas depois que eu desligar aqui, eu vou conseguir ver. Mas se você for uma dessas pessoas que ainda não aceitou o perdão, ou ainda não entendeu o perdão
que Deus providenciou para você. Converse comigo depois. Mande uma mensagem. Converse, dê um jeito de entrar em contato comigo para que a gente possa conversar mais. Porque Deus já te concedeu, Ele já te deu a carta de livramento da condenação eterna. E Ele quer te levar para o céu. Mas Ele só vai conseguir te levar se você aceitar o livramento que Ele providenciou em você, para todos nós, em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, te louvo, te agradeço por mais um dia de vidas, né? Por mais um culto que tivemos que fazer online, Senhor Deus. Eu clamo mais uma vez, Senhor Deus, pelo nosso país, Senhor Deus, que estamos atravessando essa pandemia, Senhor Deus, tantas pessoas que estão perdendo a vida. Ó Senhor, dê bom senso, sabedoria aos nossos líderes, aos nossos governantes, Senhor Deus, para que eles possam tomar medidas, Senhor Deus, realmente que ajudem a diminuir as mortes, Senhor Deus, e que nós possamos atravessar o mais rápido possível essa pandemia. Mas, Senhor, eu quero agora falar contigo em relação às pessoas que ouviram esta mensagem, as que ainda vão ouvir essa mensagem, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito possa tocar no coração delas, Senhor Deus. E aqueles que ainda não entenderam, Senhor Deus, a Tua mensagem de salvação. Aqueles que ainda não têm a vida eterna, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito toque nesses corações, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar mexendo com eles, Senhor Deus. Para que eles possam também, Senhor, entregar a sua vida, Senhor Deus. Para também se libertarem desse sofrimento eterno, Senhor Deus. E se voltarem para Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, realmente possa encontrar um campo bem fértil nesses corações, Senhor Deus. E que a Tua palavra possa transformar vidas. Assim como o Senhor um dia transformou a minha vida, o Senhor possa também transformar a vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor me deu de falar do Teu amor, do Teu perdão para a salvação das pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, que possam ter uma boa semana e que, se for da permissão de Deus, que semana que vem nós possamos nos ver no culto lá na igreja. Deus abençoe a todos. Tenham um bom restante de domingo e uma semana abençoada no Senhor.